Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. Na escola dominical de hoje falaremos sobre nossas escolhas. Nós estamos fazendo alguns estudos bíblicos, todos os domingos agora teremos um estudo bíblico da palavra do Senhor. E hoje nós iremos falar sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, sobre aquilo que nós escolhemos, que muitas das vezes nos traz consequências ou nos traz bênção. Nós temos que parar e pensar sobre aquilo que nós escolhemos hoje, plantamos hoje, para que amanhã não venhamos sofrer as consequências de escolhas que fizemos no passado. E a palavra do Senhor nos fala que Eva teve a escolha em suas mãos, o direito da escolha. O Senhor falou com eles: olha, de todos os frutos que estão aqui, vocês podem comer, mas desse fruto que está aqui no meio do jardim, não toque nesse fruto. Até aí tudo bem. Eles entendiam, não devemos tocar porque o Senhor nos pediu. Mas se tocássemos, qual seria a consequência? Teria algum problema realmente? Aconteceria algo conosco? Isso não vinha na mente de Eva, não vinha na mente de Adão. Mas desde o momento em que a serpente falou com Eva: olha, Eva, o que o Senhor falou com vocês sobre esse fruto? Ela disse: o Senhor disse para que nós não toquemos nele. Gênesis capítulo 3, versículo 1, que nos diz dessa seguinte forma: abra a palavra do Senhor juntamente comigo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente deixou bem claro: Deus foi para não comer nada do jardim? Deus foi para vocês não comer fruta nenhuma? Ela falou: não, Deus deixou nós comer essas frutas aqui. Essa que está no meio do jardim, o Senhor falou para nós não tocarmos. E a serpente disse: certamente não morrereis. As nossas escolhas, quando tomamos decisões erradas na hora, aquilo vem com a convicção, com a certeza que estamos escolhendo a melhor coisa. Porque às vezes somos guiados por nós mesmos, não direcionados pelo Espírito Santo. Então depois, quando vem as consequências, depois do tempo que vem o remorso, depois do tempo que vem a dor na consciência daquilo que fizemos, que nós vamos parar para pensar. Quando Deus diz não para nós, aquilo na hora machuca, aquilo na hora dói, porque queremos ouvir um sim, porque queremos fazer aquilo que nós desejamos. Mas o que desejamos significa que é o que agrada ao Senhor naquele exato momento? Certa vez eu queria comprar algo para mim e a resposta de Deus para mim foi não. Deus usou uma pessoa e disse para mim: olha, tem alguém aqui que quer fazer tal coisa assim, assim, assim. Explicou direitinho o que eu queria fazer. E o Senhor falou com essa pessoa: diga para minha serva que não é o momento. E na hora aquilo me entristeceu porque estava tudo certo. Meus planos estavam indo tudo fluindo bem. Até que Deus me falou: não, minha serva, não é o momento. E por que não era o momento? Por que eu não poderia fazer aquilo? Porque Deus sabia que se eu fizesse aquilo, alguma tragédia poderia acontecer mais na frente. Era um carro que eu queria comprar e não era na minha cidade, eu teria que ir em outra cidade buscar. O dizer de Deus para mim naquele momento não doeu, mas será que Deus não me livrou no trajeto da outra cidade para a minha de um acidente fatal? Então aquele não doeu, mas hoje eu entendo que Deus disse não para me dar um grande livramento, poupar a minha vida. Então às vezes o não de Deus não é porque Deus não se importa contigo. Não é que Deus não quer te abençoar. Não é que Deus não atende a tua oração. Deus atende, Deus se importa. Mas se Deus falou com Eva: olha, você tem isso tudo aqui para vocês comerem, saborear, desfrutar, mas não toque nesse fruto aqui. Deus te orientou, irmão. Deus te falou. Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu direito para o homem tomar as suas decisões. O livre-arbítrio está nas suas mãos. E nós, muitas das vezes, deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e atentamos, como Eva atentou, para uma aparência, para uma pessoa, para alguém vir falar conosco. Não, que isso, fulano? O que tem? Não tem nada a ver, não tem problema não. Larga de ser salgado demais. Isso é ignorância.
Nós estamos num novo século, nova era. Tudo se mudou, agora é novas coisas, novo mundo nós estamos vivendo. Então, irmão, abra seus olhos e entenda. Quando o Espírito Santo de Deus fala contigo, quando o Espírito Santo de Deus te conduz, quando o Espírito Santo de Deus te mostra. Ele orientou a Eva, ele orientou a Adão, não toqueis nesse fruto. O que eles fizeram? Preferiram dar ouvido à voz da serpente. Ela comeu, deu ao seu marido, ambos viram que estavam nus. Ali se abriram os olhos. O abrir dos olhos, que eles seriam igual a Deus, foi a consequência do pecado. A serpente a enganou, ela enganou seu marido e depois tiveram que sofrer as consequências da desobediência. Então depois não se queixe. Depois não reclama. Deus não se importa comigo. Deus não está olhando para minha dor. Deus não está vendo meu... Está vendo sim seu sofrimento, mas um dia ele te alertou. Um dia ele te avisou. Um dia ele usou alguém, ou você mesmo abriu a palavra e ele falou contigo através da mensagem, através de um louvor, através de uma pregação, através de um sonho. Ele te alertou. E você não deu ouvido à voz de Deus. E agora não quer arcar as consequências daquilo que você fez. Das escolhas que você tomou. Você toma uma decisão errada e quer culpar a Deus? Você toma uma decisão precipitada e quer depois questionar que Deus não soluciona teus problemas? Arque as consequências dos seus pecados. Arque as consequências daquilo que você praticou. Deus ele te perdoa, mas você não está livre de arcar com as suas consequências. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis ainda, sobre Caim, Gênesis 4, versículo 8, quando Caim teve inveja do sacrifício que seu irmão fez a Deus. O Senhor atentou para o sacrifício de Abel e não para o sacrifício de Caim, porque não foi feito de coração e não foi dado ao Senhor o melhor. Abel foi lá e pegou o melhor seu e falou: Senhor, esse é em adoração a ti. Caim não olhou como olhou Abel para o agradecimento a tudo que tinha. E ele tirando o melhor para Deus não estava desfalcando. Simplesmente Deus estaria prosperando muito mais na sua vida. E a palavra do Senhor nos diz que... E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, meu irmão, presta bem atenção nisso. Quando o Senhor falou com Caim assim, olha, e disse o Senhor a Caim, Gênesis 4:6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Presta bem atenção, irmão. Deus deixou bem claro para Caim, por que tu está com o teu semblante caído, assim, descaído, abatido? Se voltarem lá e fazer o sacrifício de todo o teu coração, mas me entregando o melhor, será aceito. Senão o que já está no teu coração vai ser colocado em prática. Irmãos, presta bem atenção numa coisa. Não vem me dizer que você é inocente. Ah, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Irmãos, para a gente poder pegar um mal e colocá-lo em prática, ele já tem que estar sendo alimentado no nosso coração. Se eu quero me vingar de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, isso não vai acontecer. Eu não conheço aquela pessoa, como é que eu vou me vingar dela? Mas para mim botar uma vingança em prática, eu já tenho que ter alguma noção de quem é aquela pessoa, de alguma coisa, talvez lá no passado. Aproveitar agora e me vingar. Aproveitar agora e botar em prática. Aproveitar agora, pegar e entrar em ação. Mas aqui deixou bem claro, se eu voltar e me arrepender, alcançarei a misericórdia. Mas se eu não voltar e me arrepender e me humilhar, eu vou realmente colocar aquilo em prática. Porque aí me virão as consequências das minhas escolhas. Eu tenho duas chances. De ir fazer e sofrer as consequências, de sofrer as consequências de não ter feito aquilo, mas ser perdoado por Deus de não ter feito e Ele me dar graça. Porque às vezes a gente faz assim, eu queria me vingar só para poder fazer o outro sentir na pele. O intuito do humano, do homem, é querer se vingar porque ele sofreu aquelas consequências e quer que a outra pessoa pague com a mesma moeda para poder sentir no lombo o que ela sentiu. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, tem coisas que as nossas escolhas
necessário levarmos a um advogado para levarmos a um juiz e resolvermos. Tem coisas que nós podemos resolver na oração e jejum. Tem coisas que nós podemos sentar pessoalmente com a pessoa e resolver. E tem coisas, meus irmãos, que se Deus não estender as mãos, não somos nós que vamos solucionar o problema. Então nós temos que saber o que nós vamos escolher. Quais serão as nossas escolhas? Quais serão as decisões que nós tomaremos em prol daquilo que precisamos? Caim teve a escolha. O Senhor falou com ele: por que tu está irado? Volta lá e faz de novo o sacrifício que eu aceitarei. A escolha de Caim foi se vingar de quem? De quem não tinha nada a ver com a história. Era Abel. Deus falou com Caim e Caim vingou em Abel. Deus cobra de nós e queremos descontar o que Deus cobrou de nós em alguém. Ou subir no altar e diminuir quem está no banco, ou diminuir a pessoa que está ao nosso lado, que é o companheiro, a companheira, é os filhos. Devido a nossas escolhas, prejudicamos a nossa família, prejudicamos a igreja, prejudicamos às vezes o ministério por nossas escolhas. Se voltarmos e nos humilharmos, alcançaremos a misericórdia. Por quê, irmãos? Deus colocou Caim: vai lá, Caim. Se arrepende, faz de novo. Caim botou no seu coração o quê? Eu vou me vingar de Abel. Porque Caim era o mais velho, era o primogênito. E Abel seria o segundo filho. Então Abel não poderia fazer algo melhor do que ele, se tornar superior a ele. Um pensamento humano carrasco, num pensamento sem amor, sem compaixão, num pensamento sem misericórdia, sem sentimentos pelo próximo, fez com que Caim tomasse essa decisão com Abel. E o Senhor fala dessa seguinte forma: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Agora tu sofrerás as consequências das suas escolhas. Se soube escolher, se soube perdoar, se soube amar, alcançou a misericórdia do Senhor. Mas muitas das vezes, meus irmãos, dentro do ministério, dentro da igreja, as pessoas não amam mais como deveriam. As pessoas não perdoam mais. Se falou alguma coisa, eu subo no altar e me vingo. Se falou alguma coisa, quando me deu uma oportunidade, eu vou vingar. Se falou alguma coisa, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou puxar o tapete dessa pessoa. Eu vou derrubar o seu ministério. Eu vou fracassar essa pessoa. Eu vou destruir essa pessoa. Atitude de Caim. Por quê? Não colocou no seu coração o amor, o perdão e o arrependimento, mas sim o desejo da vingança, o ódio, a raiva tomou conta daquele coração. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, no livro de Gênesis, capítulo 37, os filhos de Jacó, que invejavam a José. Os irmãos mais velhos começaram a invejar o que Deus tinha com José. Apesar da atitude errada de Jacó, de só paparicar a José e desprezar os outros filhos, fez com que eles em seu coração começassem a ter ódio e raiva de José. E José se destacava pelo temor e obediência a Deus. Mas mesmo assim, o amor do pai teria que ser igual para todos os filhos. O amor do pai não poderia fazer acepção de filho. Por mais, meus irmãos, se botarmos uma família, tem um filho que é mais estudioso, tem um filho que é menos estudioso. Tem um filho que gosta de correr, de brincar, tem o outro que gosta mais de ficar quietinho. Mas são seus filhos, são suas filhas, é sua família. Então, se eu botar na balança, um merece e o outro não merece. Não diga isso para seus filhos. Olha, você merece porque você tirou nota 10. Você não merece nada porque você não tirou 10 como seu irmão. Ensine a esse que tirou menos a se esforçar como o outro. Mostre para ele como é bom e cativante poder sentar e estudar.
Assim como o outro senta e estuda, dá uma atenção para esse também sentar e estudar, poder ter boas notas. Mas não menospreze que um é bom e o outro é ruim, que esse aqui tira notas boas e você não presta para nada. Isso traz mágoa, traz rancor, isso traz sentimentos de tristeza, de ódio. Gera, meus irmãos, no coração dessa criança. Meus pais só gostam do outro, não gostam de mim. E isso fez com que os irmãos começassem a odiar a José. Desde o dia que Jacó fez uma túnica de 12 cores, ali se mostrava os planos de Deus na vida de José. Mas Jacó prejudicou a seus outros filhos por causa disso. As escolhas de Jacó não foram boas para educar os seus filhos por igual. Nem o primogênito era favorito como era José. Nem o primogênito era tão querido ao pai como foi José. Então, irmãos, cuidado com as escolhas. E a palavra do Senhor diz para nós, Gênesis 37, versículo 5. E eis que estavam atando os molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam para o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras teres o domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. José não entendia o mistério que Deus tinha através de sua vida, mas isso fez com que seus irmãos se irritassem com ele. Isso fez com que seus irmãos ficassem aborrecidos, invejassem, causava ira. Isso tem acontecido na igreja, irmão. Não é porque um irmão ora mais, porque aquele irmão ora por revelação, aquele irmão prega, ele ora por revelação, ele profetiza, tem um dom do louvor, que o irmãozinho que abre a porta da igreja, que a irmãzinha que limpa o banheiro da igreja, é inferior. Todos somos iguais. A Bíblia fala que o corpo, ele tem vários membros. O pé não é mais importante do que a mão. A mão não é mais importante do que o ouvido. Todos têm uma função. Todos têm um objetivo no corpo. Então não tem um que é melhor do que o outro. Uns podem ser mais usados do que o outro, sim. Mas todos são iguais. Todos têm uma função, um objetivo em prol do corpo. Não adianta eu ter as mãos e não ter os pés. Não adianta eu ter o ouvido e não ter a boca. Dizer para a boca, eu não preciso de você. Ou dizer para o ouvido, você não serve para nada. Porque todos têm uma função. Foram feitos por Deus, cada um com uma finalidade. Assim somos nós na presença do Senhor. Não tem como, meus irmãos, você dizer para mim que aquele irmão que é o pastor da igreja, aquele irmão que é o responsável por aquele campo, ele é melhor do que uma irmã que limpa a igreja, do que o irmãozinho que abre a porta. Não, para o Senhor todos somos iguais. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Isso não significa que aquele irmãozinho que limpou a igreja, aquela irmãzinha que abriu o culto, ela é inferior. Todos somos iguais aos olhos do Senhor. Pode-se olhar para um grande missionário, pode-se olhar para um grande líder, pode-se olhar para aquele evangelista que viajou os 4 cantos dessa terra. E pode pegar um pequeno membro de ceia e colocar os dois na balança e dizer, Senhor, esse missionário, esse evangelista, ele é superior a esse membro. O Senhor vai dizer, para mim todos os dois são iguais. São ovelhas minhas, são servos meus, são filhos meus. Cada um, eu designei um cargo, cada um pegou o talento que eu dei e trabalhou na minha obra de uma forma, mas para mim todos são iguais. Para um eu dei 10, para outros eu dei 2, e cada um granjeou da melhor forma. Mas todos terão a mesma honra, a mesma glória, dada por Deus por serem filhos de Deus. Deus não vai olhar do céu e vai dizer, para esse evangelista, eu vou botar ele em cima. Esse aqui que só está abrindo a igreja, só tira a poeira. Se botar na balança, isso aqui não é nada. Não, irmão, para Deus é importante tanto o que limpa, tanto o que prega, tanto o que evangeliza, tanto aquele que, meu irmão, vai até as águas com aquela pessoa, louvando e bendizendo ao santo nome. Se aquela pessoa pregou, ganhou aquela alma e deixou sob a responsabilidade de alguém cuidando até o dia do batismo. Então, irmãos, presta bem atenção. Lógico que alguns terão maiores galardão pelo que fizeram pela obra do Senhor. Cada um terá o seu galardão segundo a sua obra. O galardão é com Deus.
Não é nós pesarmos na balança aqui na terra. É Deus quem dará a cada um segundo as suas obras. É o Senhor que fará isso. Não é eu que vou botar numa balança e dizer, esse aqui, porque viajou o mundo inteiro, já está salvo. Essa aqui, não sei. Quem disse, meu irmão? Quem te garante? Por que eu vou julgar uma coisa que só Deus sabe o teu coração? Então, as escolhas, meus irmãos, que muitas das vezes fazemos, atitudes que tomamos, quantas das vezes, meus irmãos, até dentro da igreja, pessoas agem como Jacó, fazem acepção de pessoas dentro da igreja, escolhem pessoas, meus irmãos, chegam a dizer que a gente não pode ter amigos, chegam a dizer, a Bíblia fala que há amigos mais chegados do que irmãos. Tem amigos que são tão espirituais juntamente conosco, que quando a gente chama para uma oração, a gente chama para um propósito, essa pessoa ela vem juntamente conosco. Vamos orar? Vamos orar. Tu faz o teu propósito aí, que eu faço o meu aqui, e dobramos o nosso joelho e busquemos a face de Deus. Então, meus irmãos, busque a presença do Senhor. E a Bíblia também fala para nós de Davi com Batseba. Davi já era rei em Israel, houve batalha e Davi não foi naquela guerra, Davi ficou. E a guerra lá travada. Davi olha uma mulher se banhando e anuncia para Davi, Davi, essa mulher, ela é a esposa de Urias, seu soldado que está na guerra. E Davi deseja se deitar com aquela mulher. E Davi, meus irmãos, comete esse pecado aos olhos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Então, enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela tinha se purificado de sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fez-lhe saber a Davi, e disse, estou grávida. Até aí, meu irmão, Urias estava na guerra. Urias estava ali lutando por Davi, pela sua nação, pelo seu rei. A escolha de Davi. Davi foi avisado pelos seus servos que aquela mulher era casada, que aquela mulher tinha marido. Então, e ouviu Davi, perguntou por aquela mulher e disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então avisaram a Davi que ela era casada, sua esposa estava na guerra. E a ordem do rei foi para que ela viesse a ele, ela foi. Ele se deitou com ela e ela diz, agora eu estou grávida e o meu marido está na guerra. Davi faz o quê? Manda chamar Urias. Urias, ele embriaga Urias e manda Urias ir para sua casa. E ele falou assim, meu general e o exército estão dormindo em tendas. Eu vou ir para a minha casa me deitar com a minha mulher, sabendo que o exército está passando por luta nesse exato momento? Eu não vou. Davi tentou e não conseguiu. Davi mandou que Urias levasse uma carta e entregasse na mão de Joabe, dizendo que era para colocá-lo na frente da batalha. Ele foi para a frente da batalha e veio a perecer. Um grande soldado. Agora, aquela mulher recebe a farda do seu marido, o seu escudo, e aquele marido está morto. Passado o dia das dores, Davi vai lá e toma ela como sua esposa. Agora, aquela mulher grávida poderia ser sua mulher, porque ela era viúva. Até aí, tudo bem. A escolha de Davi estava indo muito bem. Os planos de Davi estavam indo muito bem. Davi estava se dando muito bem no seu projeto. Agora ele se casava com uma mulher que era viúva, não tinha problema. Até que Deus falou com o profeta Natan, Natan, vai lá conversar com Davi para mim, Natan, vai. Chama Davi no secreto que eu preciso que Davi me escute. E Natan se apresenta a Davi. E quando Davi vê o profeta Natan lhe conta uma parábola. O profeta Natan não chegou de cara condenando a Davi. O profeta Natan não chegou dizendo, seu rebelde, Deus mandou vir aqui, agora tu... Não. O profeta Natan entregou para Davi uma parábola. E quando ele terminou de falar aquela parábola, então, olha, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5.
Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fizeste isso. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel, eu te livrei da mão de Saul, e eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso te é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim disse o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. A escolha de Davi foi terrível. A decisão que Davi tomou foi terrível. E ele, depois disso, sofreu as consequências de tudo aquilo que ele fez às escondidas. Nossas escolhas, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo. Tudo o que o homem plantar, isso ele colherá. No livro de Daniel nos fala a escolha de Daniel, irmão. Daniel escolheu obedecer ao Senhor. Daniel escolheu não entristecer ao Senhor. Quando o decreto foi assinado, Daniel 6, capítulo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia punha-se de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante de Deus. Então se apressaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, meus irmãos, disseram para o rei: Olha, Daniel não está te obedecendo, está de joelho na sua casa, orando ao seu Deus. Quando o rei ouviu essas palavras, o rei entendeu que aquilo que eles estavam fazendo, aquela lei que foi levantada, só tinha um objetivo: prejudicar a Daniel. O rei lutou o dia inteiro para poder ver se salvava Daniel. Daniel caiu na cova, passou uma noite no meio dos leões, mas os leões não tocaram em Daniel. Por quê? A escolha de Daniel foi permanecer firme, obediente e temente a Deus. Permaneça firme, irmão. Permaneça firme. Se te mandaram escolher se o mal vai te trazer consequências boas agora, boas entre aspas, escolha o que é certo, mesmo que te traga prejuízo hoje. Mesmo que te traga marcas hoje, escolha fazer o que é certo. Seja honesto nas suas decisões. Seja honesto nas suas escolhas. E a palavra do Senhor ainda nos diz para nós, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo do 8, a seguir, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Eles disseram para o rei: Olha, eles disseram Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais.
Medita no capítulo 3 por completo para tu poder entender o contexto da mensagem. A obediência e fidelidade daqueles 3 jovens na presença do Senhor. Então, meus irmãos, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego morreram devido ao calor. Eles caíram, começaram a andar. E o rei fala, mas não foram 3 homens que nós lançamos lá dentro? E respondeu o rei, diz, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E não há lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que nem o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem a sua capa se mudou, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Nossas escolhas, eles escolheram obedecer a Deus, eles escolheram temer ao Senhor, eles escolheram permanecer firme na presença de Deus, mas não pecaram contra Deus. Não entristeceram ao Espírito Santo e ainda saíram com o nome do Senhor sendo louvado e glorificado pela escolha de permanecer firme da consequência que viria de serem jogados na fornalha de fogo ardente. Então, irmãos, não tema. Mantenha-se firme nas escolhas, obediente a Deus, que o Senhor Jesus Cristo ele vai te exaltar. E no livro, meus irmãos, de Lucas, capítulo 8, aquele homem, quando foi liberto na cidade de Gadara, capítulo 8, versículo 39. Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. Ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus, meus irmãos, entrou na cidade de Gadara, libertou aquele homem que estava atormentado por aquele demônio, por aquela legião de demônio, aquele homem foi salvo, foi liberto, aquele homem queria seguir a Jesus, e Jesus falou com ele, não, vai para a tua casa, anuncia aos teus quão grandes coisas te fez o Senhor. Vai para a tua casa e anuncia para a tua família o meu cuidado por ti. Anuncia para a vizinhança, anuncia para a tua parentela, anuncia para os teus amigos, anuncia para todo mundo lá que eu te salvei, que eu te libertei, que eu te dei uma nova vida, como você foi transformado, liberto. As nossas escolhas, ele escolheu seguir a Jesus. Ele falou assim, eu quero ir contigo. Eu falei assim, não precisa, eu vou na tua vida. Eu estarei dentro de ti. A minha presença vai contigo. Agora vai para a tua casa e anuncia o meu evangelho. As nossas escolhas. Qual é a escolha que o irmão está tendo? Qual é a escolha que a irmã está tendo? Saiba escolher. Saiba escolher a melhor, a boa parte, como Maria fez, que dela jamais foi tirada. E ainda no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Irmãos, estava sob as mãos de Pilatos salvar a Jesus ou condenar a Jesus. A escolha dele foi lavar a sua mão como um gesto de inocente, apesar de ter que se cumprir a escritura. Ele foi covarde. Foi um carrasco. Ele lavou a sua mão dizendo, eu estou inocente. Eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero que o sangue desse homem caia sobre mim. Então eu lavo minhas mãos perante vocês e vocês fazem o que vocês quiserem. Quantas das vezes as nossas escolhas, meus irmãos, têm sido essa? Estamos lavando as nossas mãos e deixando o nosso próximo perecer. Estamos lavando as nossas mãos e deixando a igreja perecer. Estamos lavando as nossas mãos e estamos deixando a obra do Senhor sofrer. Com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Vamos parar de ser covardes. Vamos nos levantar e vamos fazer a obra do Senhor com toda a sinceridade, meus irmãos, e com todo o temor. No livro de Atos, meus irmãos, para nós fecharmos com chave de ouro, Saulo no caminho de Damasco. Atos, capítulo 9, versículo 4.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus a quem tu tem perseguido. Hoje eu vim mudar a tua vida, Saulo. As suas escolhas eram más, perversas. Tu estava indo para poder perseguir o meu povo, a minha igreja. Mas hoje, Saulo, de perseguidor, tu serás perseguido pelo meu evangelho. Tu irás levar a minha palavra. E Saulo de Tarso foi transformado em Paulo, em um grande missionário pregador da palavra de Deus. Que as suas escolhas hoje sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.